renovar a fé, a esperança e preencher o seu interior com a Palavra de Deus. Quem vem na Catedral da Fé vivencia um pedaço do céu na terra. A concentração de fé e milagres que acontece aos domingos garante resultados em todas as áreas da vida. Domingo é possível viver uma experiência transformadora. É essa fé que faz muitas pessoas contarem uma nova história. Eu fiquei fazendo tratamento durante muitos anos de hipertensão e arritmia. Tomei medicação direta, não podia parar de tomar medicação que passava mal. E chegou o dia que eu me revoltei e decidi fazer o propósito da água. E todo dia tomando a água, quando acabava, ficava na metade, completava tomando. E determinei que o dia que o médico falasse para mim que eu não precisava mais tomar a medicação, é que eu ia parar e que eu ia dar o testemunho. Então, chegou um período que eu tive que fazer a avaliação novamente e o médico disse assim, olha, a senhora pode parar de tomar medicação, porque a senhora não tem mais arritmia, a senhora não tem mais hipertensão, não sei como aconteceu, mas o fato é que não tem mais. E de lá para cá já tem 1 ano que eu parei de tomar medicação, não sinto mais nada, não tenho dor de cabeça, o meu coração não fica disparado mais, eu durmo tranquila, bem tranquila agora, graças a Deus. Então funciona? Com certeza funciona. Eu sempre digo para as pessoas que eu converso, digo, olha, vai, faz um voto com Deus, faz o propósito da água, toma todo dia, acabou, tem aquela gotinha no fundo da garrafa, completa e toma, mas que dá certo. Se para mim deu certo, né, pastor, vai dar para todo mundo. E não esqueça, a entrada, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos. Esteja neste domingo às 9h30 da manhã na grande concentração de fé e milagres, na Catedral Universal em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos 1310, Centro, ou acesse universal.org/localizar e encontre a Igreja Universal mais próxima de você. Olá, está no ar o seu programa Não Desista. É possível um ser humano ser feliz de verdade? Existe tal coisa, verdadeira felicidade? O Senhor Jesus nos deu 9 segredos das bem-aventuranças. Neste domingo, estaremos tratando do primeiro dos 9 segredos. Você sabe o que significa a palavra bem-aventurado? Entre outras definições, feliz, privilegiado, afortunado. Ou seja, feliz é aquele que busca em Deus a direção para a sua vida. Quando assim fazemos, até o que é para dar errado, dá certo. Até o que é impossível aos olhos humanos, passa a ser possível. Foi o que aconteceu na vida do Sr. Erdir. Você vai agora acompanhar a história dele com a sua esposa, Dona Andréia, e a gente já volta. Então, Dona Andréia. No dia 28 de junho, meu marido não estava passando muito bem, uma tosse, e a gente resolveu ir no médico para fazer uma consulta. E ele pediu algumas baterias de exames, né? E a gente iniciou no dia 29 esses exames. Ele fez uma eco e essa bateria normal, né, de checar. Aí na sexta-feira, dia 30 de junho, ele foi fazer um exame, 7 horas da manhã, na Unimed. E no momento do exame, deu uma parada cardíaca. Ele entrou caminhando bem, eu estou falando por ele porque essa etapa desses 45 dias ele não recorda porque ele ficou entubado, né? Então, em 6 minutos, né, eu tenho aqui aqui são 900 páginas e eu tenho mais 324 no meu celular digital. Do que ele passou, do que aconteceu com ele, de todos os procedimentos, né? E muitas delas aqui fala gravíssimo, sujeito a óbito, né? Fomos chamados 3 vezes para nos despedir dele, inclusive uma delas o pastor, né? Estava com a gente, subiu junto, né? Está registrado aqui até a presença do pastor e essa informação. E nesse momento foram 6 minutos, exatamente, do momento que eu dei tchau para ele na porta, ele entrou para o exame, eu fiquei do lado de fora. E em 6 minutos depois, o médico já veio me chamar que ele estava com uma parada cardíaca. Aí eu entrei, né, eles me pediram para entrar, para ver a situação dele. Tinha um médico e 4 enfermeiros e anestesista na sala. Na hora que eu olhei, claro, né, a gente
tem o sentimento, né? Dá um medo, um momento de segurança, mas eu lembrei da fé, lembrei que todos nós somos da fé, a minha família toda, né? Da igreja, são obreiros, eu tenho filha e esposa de pastor, e eu lembrei de tudo que a gente prega para o povo, né? Tudo que a gente fala da fé, que eu falei, esse momento nós vamos ter que agir a fé. Aí eu coloquei a mão em cima dele naquele momento ali, fiz uma oração em voz alta, o médico ficou segurando no meu ombro. Quando eu finalizei a oração, eu não sei lhe dizer o que eu orei, mas uma enfermeira disse amém, assim, sabe? Daí a gente saiu da sala e ele veio falar quais os procedimentos que a gente ia ter que tomar. E dali ele foi para a UTI. Aí foi uma luta. Daí foi o deserto, foi grande, né? Como o senhor falou, né? Meus filhos estão todos ali. Cada um teve o seu momento com Deus, né? Cada um teve a sua luta com Deus, de como falar. Cada um recebeu uma notícia ruim, que cada médico pegava um de nós diferente para falar, sabe? Parecia que eles queriam conscientizar a gente, porque eles vinham para um, a gente não esmorecia. Daqui a pouco eles vinham para outro da família, para ver se alguém reagia negativamente. Mas a gente manteve a fé. O médico chegou a dizer para mim, para minha filha, ó, se eu desligar qualquer um desse aparelho, foi. Mas a gente mantinha a fé. Daí teve um deles, que é uma equipe, né? São muitos médicos, que um deles falou assim, olha, 50% a ciência está mantendo aqui, e outros 50% é o amor de vocês. Daí eu falei assim, não, é a fé, é Deus que está mantendo ele aqui dentro, com certeza. Ele saiu do hospital, eu fiz até um mapinha aqui, ó, 11 de manhã, porque eu não sabia, eu me perdia. E em um mês, quando nós retornamos para um retorno, depois que ele saiu do hospital, depois de 45 dias do hospital, o médico reduziu para 4. E impressionante, ele falou. E agora, no final, os nossos exames, agora, depois de um mês, o médico não acreditou. Ele falou assim, até a minha filha escreveu para o pastor ali, ó, a máquina, os aparelhos que vocês fizeram o exame estava quebrado. Ele falou para nós estava dentro da clínica. Impossível. Em um mês, depois fechou 3 meses, né, desse novo exame, ele está nesse estado. Porque eles deram para nós, bispo, um ano, se ele sobrevivesse, para ele estar como está hoje, um ano. E assim, a gente teve que preparar tudo para receber ele em casa. Cadeira de roda, andador, fralda, tudo que vocês imaginam para dentro da nossa casa. E ele não usou nem o andador, ele não quis, ele se recusou e a gente foi orando e ele não precisou de mais nada. Então isso é admirável aos olhos da medicina, porque isso foi um milagre. Nós que vivemos isso sabemos, mas o que foi muito forte, bispo, um dia eu estava em casa procurando um documento que eu precisava dele. E eu fui na gavetinha lá do bidê dele procurar, né? E daí tinha a Bíblia dele, a Bíblia aquela do uso de cada um, né? Tudo anotadinho. E eu resolvi a Bíblia. Eu não tinha que abrir aquela Bíblia ali naquele momento. Porque eu estava procurando um documento. E eu fui abrir a Bíblia. O que tinha dentro da Bíblia? O voto da Fogueira Santa. Porque o senhor sabe que naquele domingo, isso aconteceu na sexta, no domingo nós iríamos aqui na catedral dar testemunho da clínica, né? Da nossa parte profissional. Aí estava lá o voto dele. O que eu fiz? Eu peguei o voto dele e levei no altar e entreguei por ele. Falei, ó, Deus, ele te serve no altar, né? Todos esses anos o voto dele daqui, entreguei o meu. O financeiro do hospital aumentando a cada dia, porque é muito caro, muito. O valor foi muito alto e a gente acreditou no altar. Então, e ele está aqui, maravilhoso, a minha família está ali, maravilhosa. Nós estamos na Fogueira Santa novamente, com toda certeza. Deixa eu falar um pouquinho com o senhor. Eu sei que o senhor não lembra de nada disso. Sim. Mas o que é para o senhor hoje ouvir os relatos que a sua esposa falou aqui? Bom, é verdade, né? Com certeza, a minha fé, no caso, né? Antigamente, né? Sempre foi muito abençoada, né? A gente, graças a Deus, sempre serviu a Deus, sempre optamos por estar bem com Deus, né? E Deus honrou, Deus abençoou. Eu creio demais nisso, né? Que toda a vida que nós servimos a Deus sempre foi abençoada. E o que é o Espírito Santo para o Senhor? O Espírito Santo, graças a Deus, é aquilo que nós já viemos fazendo. Até ultimamente,
Sim, sempre os filhos ali obedeceram, serviram, aprenderam a concentrar direito isso, né? E Deus foi abençoando. Amém. O que é o Espírito Santo? O que o Espírito Santo representa para a senhora? O Espírito Santo é tudo, né? Complementando o que ele falou, ele é o Espírito Santo que fez que, né, através da gente, a nossa família tivesse a presença de Deus, né? O Espírito Santo é o que dá força, é o que nos renova. O Espírito Santo é que levanta a gente quando a gente cai. E assim, bispo, sem o Espírito Santo, nós não teríamos conseguido. Eu já passei muitos desertos desde a minha conversão, né? Eu tenho muitos testemunhos, graças a Deus, né? Todos eles, posso até colocar assim, 100% vieram do altar e vieram da fogueira santa, porque eu sempre fui muito de arriscar na fogueira santa, mas sem o Espírito Santo não adianta nenhuma outra área da nossa vida, porque ele é o principal, é ele que nos move a conquistar todas essas outras coisas que a gente tem na vida. Amém. Deus abençoe. Está aqui um Lázaro, pessoal, de 2023. Deus abençoe, bem forte para Jesus. Graças a Deus. Um novo ano chegou. E como sempre, todo mundo desejou que este fosse um ano feliz. Porque quem não quer ter a felicidade? Mas qual é o verdadeiro segredo para ser feliz de verdade? A partir deste domingo, você vai aprender como, de fato, fazer com que este seja um ano de felicidade plena. Ensinamentos práticos para a vida. Segredos revelados pelo próprio Senhor Jesus. Neste domingo, o início dos 9 domingos das bem-aventuranças. Às 7, 9h30 e às 18 horas. Em todas as igrejas Universal. O Edir e a Andréia provaram do cumprimento dessa palavra. O que está escrito aqui se tornou realidade na vida deles, se materializou na vida deles e tem poder para se materializar na sua vida também. É por isso que nós estamos convidando você para estar conosco no primeiro domingo das bem-aventuranças. Nós estaremos vivendo os primeiros 9 domingos de 2024 nessa fé. A palavra de Deus se cumpre, a palavra de Deus não volta vazia, a palavra de Deus é verdade. Se tem algo que você pode confiar, é nessa palavra. Foi o que aconteceu com Edir e ele hoje está vivo por causa do cumprimento dessa palavra na vida dele. Toda a família depositou a fé na palavra de Deus e a palavra de Deus não voltou vazia. Olha só o que diz esse texto no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. E é isso que vai acontecer neste domingo. Você vai receber a palavra. O Senhor Jesus vai mostrar para você o caminho, os passos que você tem que dar, o que você precisa fazer para alcançar a verdadeira felicidade. E se você assim fizer, essa palavra não vai te decepcionar. Foi isso que aconteceu com a Sandra. Vamos acompanhar, a gente já volta. Meu nome é Sandra Kleiber e eu tenho 48 anos. Conheci o meu esposo na escola, né? Eu tinha 16 anos. Então, assim, o meu sonho de menina era casar e ser mãe. Então, a gente começou a namorar, namoro, noivado e casamento foram 1 ano e 8 meses, né? Então, eu estava vivendo aquele sonho de infância, né? Então, casei, vestida de noiva, a casa toda arrumada, né? Do jeito que a gente sempre sonhou. E logo no início do casamento, no primeiro mês, eu descobri que estava grávida, né? Engravidei, foi assim, estava de 3 semanas de gestação e eu sofri um aborto espontâneo. Depois do aborto, né, além de estar depressiva, eu comecei também a passar mal. Eu tinha febre alta, né, começaram a aparecer alguns sintomas no meu corpo de que alguma coisa estava errada. Eu procurei um médico, eu lembro que eu passei o dia inteiro no hospital fazendo exames, tomando medicação e eu estava com um cisto no ovário com mais de 5 centímetros, uma infecção nas trompas, né? E tudo isso que poderia colocar em risco o meu sonho de ser mãe.
Eu conhecia a igreja, né? A minha mãe e os meus pais eram da igreja e a minha irmã tinha um problema de saúde que havia sido desenganada e havia sido curada. Então, assim, eu sabia que na igreja acontecia o milagre, né? Que existia esse trabalho de cura, né? Porque eu tinha visto na minha irmã. Então, eu comecei a fazer. Eu fui orientada, né? Eu lembro que eu falei com o pastor, então ele me orientou para fazer a corrente de terça-feira e eu comecei a fazer. Então, toda terça-feira eu estava ali buscando, né? Focada naquilo, porque eu queria ser curada e eu queria ser mãe. Então, 2 meses depois, eu fui no médico, refiz os exames, que não tinha mais nada, né? Depois disso, eu engravidei novamente, né? Então, tive a minha filha. Depois, 9 meses depois, engravidei de novo, tive meu filho. Então, 21 anos, 2 filhos. E um marido que, assim, vivia para mim, né? Vivia para casa, tudo. Todo mundo achava que a gente era um casal feliz, mas só eu sabia o que acontecia quando a gente estava em casa, né? Porque ele tinha ciúmes de tudo, até das pessoas. Então, assim, o comportamento dele mudou totalmente, né? Coisa assim de falar que queria se matar, algo que me assustava muito. Eu achava que eu tinha sido enganada, que eu casei com uma pessoa, mas na realidade aquele não era o homem com quem eu tinha me casado. Eu contei para minha mãe, né? Falei, olha, tá acontecendo isso, ele tá assim e eu tô pensando em me separar e eu quero saber se eu posso voltar para cá. Aí a minha mãe me ouviu, quando eu acabei de falar tudo que eu queria, ela falou assim, você conhece a palavra de Deus, então você tem que usar a sua fé. Aí eu me lembro que eu fui para a igreja, depois dessa conversa com ela, era uma sexta-feira. E eu falei com Deus. Pela primeira vez, eu tive uma conversa franca com Deus. Eu falei assim, meu Deus, se essa é a tua casa, se foi o Senhor que me trouxe aqui, e se o Senhor não for fazer nada por mim, eu não quero mais viver, o Senhor pode acabar com a minha vida agora. Deus me ouviu, sabe, pela primeira vez eu entendi que eu era cheia de defeitos, cheia de falhas, mas Deus parou para me ouvir. Era como se Ele estivesse ali, cara a cara comigo, me ouvindo. Então eu falei tudo que estava dentro de mim, tudo que eu estava sentindo, tudo que eu estava pensando. E quando acabou aquela reunião, eu estava viva. Então aquilo foi a confirmação de que Deus ia mudar a minha vida e que Deus ia mudar aquela situação. Então aquele dia eu tive um encontro com Deus. Deus falou comigo, Ele me escutou. Ele me respondeu, porque eu saí daquela reunião totalmente diferente, uma visão diferente. Eu fui vendo que eu comecei a ser uma outra pessoa. E fui vendo também que o meu marido foi mudando, né? Aos poucos, ele foi voltando a ser aquele homem carinhoso, atencioso. Começou a ir comigo à igreja, a querer também fazer parte dos grupos da igreja. Então, assim, começou um processo, não foi do dia para a noite, né? O tempo foi passando, só que assim, eu comecei a ver as coisas acontecendo. E eu priorizando o Espírito Santo. Eu me lembro que foi numa quarta-feira de manhã, pela manhã, né? E eu buscando, eu já sentia a presença de Deus, porém eu ainda não tinha tido o batismo com o Espírito Santo. E naquela quarta-feira de manhã, aí aquele dia eu recebi o Espírito Santo. Então, eu consegui ter sabedoria para administrar o meu casamento, né? Para ser feliz no meu casamento, para criar os meus filhos na presença de Deus. Aí, depois disso, as conquistas vêm e a gente sabe administrar. Então, a pessoa que morava de favor, né, na casa da sogra, hoje eu tenho meu apartamento, a gente tem carro, a gente quitou as dívidas, hoje a gente não deve mais para ninguém, tem o nome limpo, os meus filhos são formados, né, já são adultos, estão na igreja com a gente também, buscando na mesma fé, né, o meu esposo e eu, a minha filha, nós somos obreiros, servimos a Deus, né, eu continuo até hoje como educadora da EBI, então assim, Deus fez muito mais do que eu pedi. E Deus me deu o reino dele dentro de mim, a presença dele dentro de mim. Então hoje eu sou feliz, eu sou realizada, eu sou completa. Então de tudo que eu conquistei nesses 30 anos de casamento, né, de uma família abençoada, o mais importante é o Espírito Santo, é a minha vida com Deus. Você percebeu? Curada, família restaurada, casamento feliz, filhos abençoados. O que é isso senão o cumprimento da palavra de Deus?
A palavra transforma, a palavra traz vida, a palavra muda. A palavra deu a Sandra uma família. E o mais importante é o que está dentro dela, o que ninguém vê, que é o Espírito Santo, o Espírito de vida. Por isso, neste domingo 7 de janeiro, daremos início aos 9 domingos das bem-aventuranças. E este vai ser o primeiro. A primeira bem-aventurança, o primeiro ensinamento, o primeiro segredo, você vai descobrir, será revelado para você neste domingo. Nós estamos no início do ano. Você tem a oportunidade de começar esse ano certo, começar esse ano com Deus, para resolver os problemas antigos e recorrentes da sua vida, para resolver o seu maior problema, que é o que está dentro do seu interior. Portanto, basta que você decida estar conosco. Nós estaremos aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, na Catedral Universal. Eu estarei pessoalmente às 9h30 da manhã na grande concentração de Fé e Milagres, mas você pode vir às 7 da manhã, se você preferir, ou então às 18 horas. Vamos agora acompanhar mais uma pessoa que foi vítima de fake news. Preste bastante atenção ao que aconteceu com essa criatura por causa dos fake news, a Marli, e como que ela fez para vencer até finalmente chegar ao Senhor Jesus. Meu nome é Marli Vasconcelos, eu sou advogada, eu acreditava em vida após a morte, eu acreditava em reencarnação, eu achava que a justiça de Deus era a reencarnação. Então foi uma coisa que eu aprendi, eu vivi isso e acreditei nisso por muito tempo. Quando você acredita na vida após a morte, você fica acreditando que há uma justificativa por aquilo que você está passando. Então assim, se eu estou sofrendo com uma pessoa, se eu estou sofrendo em algum sentido, é porque a vida, estou pagando alguma coisa, resgatando alguma coisa, entendeu? Eu não sentia que isso trazia para a minha vida, preenchia a minha vida, preenchia o sentido da minha vida. Isso não foi trazendo um benefício de conforto. Neste período, a minha tia que mora no interior, em Botucatu, ela veio para a minha cidade e ela queria ir para a Igreja Universal, porque ela frequentava a Igreja Universal. Então ela pediu para minha mãe levá-la na Igreja Universal. Foi a primeira vez que minha mãe foi. Foi porque um convite da minha tia. E lá minha mãe gostou da igreja. Minha mãe gostou da Igreja Universal, minha mãe começou a mudar. E eu achei estranho isso, porque eu nunca pensei que alguém da minha casa fosse a Igreja Universal. Eu gostava da Igreja Universal? Não. Eu não sou daquelas pessoas que odiavam o Bispo Macedo. Não odiava, eu achava o Bispo Macedo esperto. O pessoal da Igreja Universal, os pastores e os bispos, esperto. Mas não esperto no bom sentido, não esperto numa malícia. Ah, ele é esperto. Eu nunca tinha ido, mas não gostava. Igual a mãe fala para a criança, come isso, a criança fala, não, mas você nunca comeu, come. Como você não gosta de uma coisa que você nunca comeu? É a mesma coisa. Por quê? Porque você já recebeu influência de fora. Lá você vai ser roubado, lá você vai ser enganado, lá eles vão falar que fazem, mas não fazem, charlatanismo. Então isso me impedia de ir. Quando eu comecei a ver dentro da minha casa uma mudança, aí começou a despertar uma curiosidade. Eu já não estava bem. Aí você começa a ver que uma pessoa está bem, você fala, para onde ela está indo? Quando você começa a ir, começa a participar, aquilo começa a mudar. Porque eu não mudei da noite para o dia. Não pense que eu cheguei na igreja hoje e assim, eu amo Jesus. Não, não foi assim. Não foi assim. Não foi mágica. Não veio ninguém ali com uma mágica. Eu fui olhando, eu fui observando e eu fui vendo o bem que aquilo me fez. Aí começaram a falar do Espírito Santo. Eu não tinha noção do que era o Espírito Santo. Né? Para que servir esse Espírito Santo? Isso para mim era uma novidade. Aí eu li a Bíblia, porque eu não lia a Bíblia. Quando eu descobri que aquilo que estava escrito na Bíblia tinha que sair dali e ser real na minha vida. Quando eu descobri isso, aí eu comecei. Foi a luta pelo Espírito Santo, foi a luta de falar, não, eu quero ficar aqui, eu quero conhecer esse Deus. Tive que desfazer de todo o conhecimento, tive que desfazer de todo o preconceito, pegar tudo isso, pôr numa mala, falar tchau, bagagem, fica do outro lado, que eu vou seguir para cá, sem nada, só com Jesus. Aí foi nessa hora que eu comecei a buscar o Espírito Santo. Pela misericórdia de Deus, eu recebi o Espírito Santo. Aí você vê da importância de Deus, aí você vê da importância de você... O que a igreja faz de verdade, né? Normal da fake news, normal. É impedir que a pessoa tenha o acesso a Deus, acesso ao Espírito Santo, isso é normal. Então leia a Bíblia,
Vê se está escrito lá. Está escrito. Então, se está escrito e Deus diz que vai acontecer, tem que acontecer. Foi esses desafios que, intelectualmente pensando, para quem às vezes é muito intelectual, faça esses desafios. Prova. Eu fiz isso. Então, prova você também se tudo isso que está escrito lá não acontece na Igreja Universal. Prova se aquele Deus que está escrito lá não é o Deus da Igreja Universal. É a perseverança que traz essa mudança. É a perseverança que traz você a conhecer esse Deus, e eu conheci. Tá aí, a Marli achava o Bispo Macedo e todos nós espertos, né? Espertalhões, e hoje ela faz parte da Universal, porque caíram por terra os pensamentos produzidos pelo fake news. Se você também pensa de forma semelhante, venha e veja. Veja com seus próprios olhos, tire as suas próprias conclusões, e aí você vai poder tomar uma decisão de uma forma muito mais bem informada. Agora é momento de oração, vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, graças te dou por essa oportunidade e apresento a vida de todos os telespectadores que estão ligados conosco agora, pedindo ao Senhor que dê essa pessoa disposição, coragem, para neste domingo, 7 de janeiro, estar conosco no início dos 9 domingos das bem-aventuranças. Certamente a sua palavra vai tornar-se real na vida dessa pessoa, se ela crer e colocá-la em prática. Eu peço, meu Deus, que o Senhor dê a essa pessoa coragem para agir a fé que tem, para que então haja uma mudança total e transformadora em sua vida. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que o Deus da Bíblia se faça presente na sua vida, se revele a você e que você possa ter uma experiência real e verdadeira com Ele. Neste domingo, Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, você tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e até lá. A Rede Aleluia em Florianópolis está com você 24 horas por dia, com 10.000 watts de potência e alcance de mais de 1,5 milhão de ouvintes em quase 200 quilômetros de extensão. Chegando em lugares ermos e sendo a companhia para milhares de pessoas em presídios, hospitais, asilos e em situações de rua. Com uma programação diferenciada, você fica bem informado com boletins jornalísticos de hora em hora. Também ouve palavras de fé, testemunhos de transformação de vida com exemplos de superação. As músicas selecionadas com mensagens positivas trazem a paz e harmonia para os ouvintes. Além de ouvir a Rede Aleluia na frequência 99.3 FM. Você também pode acompanhar pelo aplicativo Rede Aleluia, tanto no iOS quanto no Android. E também pelo site universal.org.br. Os ouvintes podem participar da programação ligando para o 48 3216 6162 ou enviando uma mensagem de texto ou voz para o WhatsApp 11 3573 3500. Rede Aleluia. Família, força e fé. A vida não é algo que sempre nos surpreende. Eu vim para Hope Valley para ser professora, mas encontrei muito mais do que isso. Eu posso cuidar dos meus tropeções. Muito obrigada. Você não vai durar um mês em uma cidade como essa. Essa cidade e as pessoas me transformaram. Elas abriram meus olhos para coisas que eu jamais havia imaginado. Tome cuidado. Eu consigo fazer isso.